Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Um programa que valoriza o cidadão ouvindo a sua história. Nosso entrevistado de hoje é o policial rodoviário federal aposentado Moisés de Andrade Souza, mais conhecido por Andrade. Senhor Andrade, seja bem-vindo ao nosso programa. E o senhor nasceu em Foz do Iguaçu ou não? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, Heitor. É uma satisfação estar aqui. E eu não nasci em Foz do Iguaçu, eu nasci em Laranjeiras do Sul e chegamos aqui em Foz do Iguaçu em 1958, onde permanecemos até hoje. Aqui o senhor chegou a morar em que região de Foz do Iguaçu? A princípio, nós moramos em São João, na divisa com o Parque Nacional, um pouco para lá da Sangafunda, né? Depois, isso em 58, quando nós chegamos em 58, né? O senhor tinha uns quantos anos? Eu tinha 8 anos. 8 anos de idade. E daí viemos, passando em 5 anos, nós viemos para o centro, digamos assim, né? Sim. Viemos para Vila Yolanda, já a busca de outro meio de vida, porque até então meus pais trabalhavam na lavoura, né? E acharam por melhor, preocupados principalmente com a educação dos filhos, né? Porque lá na roça era difícil, né? Tinha vários filhos? Só tinha uma escolinha, nós éramos em 9 irmãos, né? E só tinha uma escolinha e passou já do tempo de estudar naquela escolinha, tínhamos que vir mais para próximo do centro. E a partir daí, então, passamos a sobreviver das atividades aqui na área central de Foz do Iguaçu. E que atividade vocês exerciam? Olha, Heitor, eu sempre digo para os meus amigos e para os meus filhos que me pergunte o que eu não fiz, porque o que nós fizemos foi quase tudo, né? Os trabalhos dos mais rudimentares, dos mais pesados possíveis, né? E a partir do tempo que foi passando, a gente foi melhorando os conhecimentos e até o conhecimento pessoal da cidade e foi já pegando um pouco no mais leve, né? Como, por exemplo, vender pipoca, já era um serviço mais leve, vender amendoim, pipoca, aqui no Porto Oficial, né, no antigo Porto Oficial. E meus irmãos trabalhavam também, auxiliar de carpinteiro, enfim, no departamento de água e esgota, como empleita, fazendo valetas. E o seu pai? O meu pai, ele, como eu já disse, ele procedia da roça com poucos estudos, né? E ele sempre arrumava alguma coisa para fazer. Enquanto nós estávamos lá, nós trabalhávamos, sobrevivíamos com as coisas da chácara, né? Víamos de lá de São João, aqui no centro, de carroça, trazendo as coisas, lenha, mandioca, enfim, aquelas coisas que a gente conseguia. Seu pai fazia bicos, comprava, vendia? Exatamente. Depois, então, quando nós viemos para a cidade, aqui ele trabalhava em pequenas biscadas, fazendo um trabalhinho aqui, outro lá, e nós, os filhos, que até daí então já tínhamos idade para trabalhar, e tínhamos energia bastante, e corríamos mais, né? E o papai depois pegou empregos, como em firmas de guardião, e por último, né, ele trabalhava na prefeitura, inclusive no serviço de vigilância da prefeitura também, né? Meu pai batalhou muito. Vigilância, assim, urbana ou sanitária? Não, na segurança. De segurança. Para a própria prefeitura, eles tinham, assim, alguns espaços para a terceira idade, digamos assim, para as pessoas mais velhas, e ele foi admitido na prefeitura, e depois que já não aguentava mais, digamos assim, estar mais sendo acordado, mesmo assim, ele foi recolhido para o pátio e cuidava da limpeza do pátio da prefeitura, né? E aproximadamente 10 anos ele nos deixou, né, com muita saudade, né? E nos deixou um grande patrimônio, né, para a minha família, que foi a honestidade e o trabalho. Patrimônio cultural. Esse foi o patrimônio. E muito dinheiro também. Pois é. O patrimônio que o nosso pai que nos deixou foi, repito, foi a honestidade e o trabalho. Sim. Esse foi o patrimônio. Meu pai sempre foi, minha mãe viveram com muita dificuldade, pessoas muito pobres, já de origem pobre, né? Mas... E o nome do seu pai? Era Otávio Porfírio de Souza. E da sua mãe? Ele faleceu com 76 anos, né? Sim. E a minha mãe está com 94 anos, até hoje ela frequenta, inclusive, a academia de física ali e tal. Academia de ginástica? Pô, que maravilha. Digamos assim, né? Como é o nome dela? Leonor, ela está com 94 anos, fez agora em junho, 94. É Leonor Souza. É Andrade Souza. Andrade de Souza. Isso,
E você, quando vocês chegaram em Foz do Iguaçu, chegou com 8 anos, o que você lembra da cidade? Como que era Foz do Iguaçu? A cidade ainda era bem pequena, apesar de que eu nasci em 49. Eu digo assim que eu não sou um pioneiro, eu sou meio pioneiro, né? Porque nós chegamos aqui em 58, mas a cidade ela foi criada em 1914, né? Então, na verdade, em 58, Foz do Iguaçu não tinha praticamente quase nada aqui, né? Tínhamos o Hotel das Cataratas e o Hotel Cassino, o antigo Cassino, né? E algum hotelzinho aqui no centro, de madeira ainda e tal. A Avenida Brasil era pura terra, enfim, asfalto não existia, nem calçamento, era tudo original ainda, né? Na terra pura, né? Inclusive andávamos pela Avenida Brasil, de carroça, né? E ali pela altura do Hotel Diplomata, até era muito mais alto, chamava-se Botafogo ali, né? O Botafogo. Se não botasse fogo, não subia, né? Era por isso. Botar fogo na caldeira, né? Assim, Sim. não subia. Então, a Avenida Brasil não tinha praticamente nada, tinha algumas lojas comercial, assim, pequenininha. Uma o turismo era precário ainda. Turismo precário, muita dificuldade para deslocamento e tal, né? E Foz do Iguaçu, na época, realmente faltava quase tudo, né? Faltava quase tudo. Nós temos, assim, a satisfação de dizer que nós, eu acho que contribuímos um pouco, né? Porque depois o tempo foi passando, em 1966 chegou uma companhia metropolitana de construções para construir a Estrada das Cataratas. Nós participamos da construção do primeiro ao último metro, né? Vocês participaram com mão de obra? Com mão de obra. Eu entrei a princípio com trabalho braçal, né? E depois passei a apontador de horário de máquina, depois a operador de máquina, né? Inclusive essa subida aqui do Boici, em frente, essa parte alta aqui do Boici, e o rio na época era lá embaixo mesmo, a ponte estava apenas algum metro em cima da água, né? Aquilo ali nós tivemos o privilégio de ajudar a aterrar tudo, né? Porque eu virei tratorista na época, né? Então nós aterramos lá, cortávamos aqui em cima e aterrávamos a área da ponte. Sim. Ali. E a BR-469, então, ela iniciou lá no viaduto, lá na 277, Sim. passava pela Avenida Brasil e ali na Igreja Matriz pegava Chimofeng e seguia para as Cataratas. Então, na verdade, ela passava pela Avenida Brasil, BR-469. Sim, foi tudo asfaltado. Exatamente. Depois eu tive o privilégio, né, de mais tarde, em 75, quando eu entrei na Polícia Rodoviária Federal, esse mesmo asfalto que nós ajudamos a construir, passamos a fiscalizar o trânsito nesse asfalto. Certo. Né? Quando eu entrei, a Avenida Brasil já não era mais BR-469, ela era ainda do viaduto até o quartel do Exército, daí ali começava a Avenida Brasil e ela reiniciava aqui na Igreja Matriz. Então, quando eu entrei, ainda a gente participava da fiscalização a partir da Igreja Matriz aqui, como policial rodoviário federal agora. Sim, nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco, o Andrade, porque agora nós vamos para o intervalo comercial. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o policial rodoviário Andrade, aposentado. Andrade, quando você decidiu entrar na Polícia Rodoviária Federal, você era criança ainda ou já estava na adolescência? Como foi isso? Não, eu já estava bem adulto. Eu entrei em 1975, eu me inspirei realmente, eu trabalhava na hotelaria nessa época. Trabalhei 5 anos na hotelaria. Diga-se de passagem, eu gostaria de dizer aqui, Heitor, de forma breve, que eu sempre tive muita paixão também pelo turismo da nossa cidade. Pelo trabalho com turista. Em que hotel você trabalhou? Eu trabalhei com os Barudes, no extinto Hotel Trevo. Fiquei só com eles ali 4 anos e também trabalhei no extinto também motel, mas naquela época o motel Santo André, naquela época o motel não tinha assim a conotação só de namoro. O motel, aliás, na sua origem, quer dizer, motor e hotel, né? Sim, dizer, beira de estrada. Beira de estrada. Então, Isso. aqui no Brasil é que tem a conotação de que motel é só para namoro, né? Sim. Bom, nós trabalhamos lá 1 ano e pouco e depois passamos com os Barudes, né? E trabalhamos com eles 5 anos aproximadamente. E foi uma época muito interessante para nós. Aprendi muito e aprendi mesmo a respeitar e a gostar do turista. Naquela época a cidade vivia de turismo, era um espetáculo, né? A gente via pessoas do Brasil e do mundo aqui, Sim. placas de todos os lugares do país e até placas de fora também, né?
Buenos Aires, Assunção, as cidades longínquas, né? Trabalhei 5 anos no turismo, até hoje sou apaixonado também pelo turismo. E por que você mudou essa opção de turismo para a polícia? Não, porque não havia muita perspectiva de futuro na época, e daí eu me inspirei até no pessoal que estava trabalhando na BR-469, e fiz o concurso em 73, mas só fui chamado em 75. Então, entramos em 22 de abril de 75, na Polícia Rodoviária Federal, por vocação também, que eu sempre gostei assim, do trabalho policial, principalmente então, da Polícia Rodoviária Federal. Naquela época, os policiais, até hoje, né, mas naquela época, muito bem arrumados, as viaturas muito limpas, muito asseio, e uma polícia que parava todos os veículos. Isso me chamava a atenção, todos no sentido... Não era por amostragem. Isso, não é isso que quis dizer. Parava o carrinho velho, mas parava também o carro de luxo. Isso, sim. Porque eu fui sempre voltado para os direitos iguais. Mas você acha que hoje mudou isso? Bom, não diria que mudou, mas na verdade o mundo está mudando, o país muda muita coisa, e os estilos de fiscalização também mudaram, haja vista a própria necessidade. Hoje a Polícia Rodoviária Federal, a qual não estou falando por ela, porque já estou aposentado, mas estou falando da minha experiência, né? A própria sociedade brasileira exige um outro tipo de atuação no combate ao crime, por exemplo, né? Então, aquela polícia específica de trânsito, praticamente, ela nem pode quase mais ser, porque é tanto crime, é tanta coisa que rola pelas rodovias federais também, que a polícia não tem mais aquela condição de fazer aquele trabalho simplesmente de trânsito, vamos dizer assim, né? Que é um trabalho fantástico e que, no meu modo de ver, deveria ser, pelo menos, então, chamado mais, abrir mais concurso, trazer mais pessoal e voltar a ser aquela polícia que tinha um respeito fantástico no trânsito, né? Que não tinha cones na frente dos postos. E o pessoal passava devagarinho, não era por medo, não, era por respeito. Respeito, né? É um respeito pelo trabalho policial ali, plantão, socorrendo, ajudando todo mundo, ao turista também, né? Mas quando o senhor entrou na polícia, ela pertencia ao DNR, ela tinha ligação ao DNR, Departamento de Estradas de Rodagem Nacional, né? Exato. E depois passou, em que época ela passou para o Poder Judiciário? A partir da nova Constituição da República, até ela estavam extinguindo ela, porque a Polícia Rodoviária Federal foi crescendo, os seus integrantes foram melhorando o grau de cultura e foram vendo o que acontecia e queriam, e viam que o povo queria uma polícia mais atuante. Então, aí os próprios integrantes fizeram movimentos e conseguiram, então, sair daquele departamento que até então foi muito interessante, porque criou a Polícia Rodoviária Federal, mas que dali para frente estava deixando muita coisa a desejar, você está entendendo? Então, a própria Polícia Rodoviária Federal fez um movimento, e na nova Constituição da República entrou no capítulo da Segurança Pública, não mais como um setor dentro do DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, passou a ser um departamento próprio, né, de Polícia Rodoviária Federal, né, isso há uns 14 anos aí. Né. O senhor falou que houve uma certa degradação com a polícia. Talvez isso não seja devido às instituições, às entidades constituídas, os desgovernos que por aí estão, que estão dando maus exemplos até? Sem dúvida, eu não diria assim que houve uma degradação, eu acho que houve assim uma falta justamente de consideração maior, até para o próprio cidadão, até nem pela própria instituição, porque as instituições, elas existem para servir o cidadão, né? Então, quando uma instituição se desvia da sua atribuição fundamental, ou então não cumpre devidamente com a sua missão fundamental, não é culpa da instituição, mas daqueles que a dirigem, daqueles que fazem as leis, né? Então, o que eu disse, a Polícia Rodoviária Federal, hoje na área de trânsito, realmente ela está bastante deficiente devido à necessidade de combater a criminalidade, porque o policial rodoviário federal, ele não pode ficar também de olho fechado diante de situações aí que todo mundo sabe. As apreensões que a Polícia Rodoviária faz hoje no nosso país, quem mais apreende droga, por exemplo, é a Polícia Rodoviária Federal, e ninguém pode negar isso, porque muitas vezes, quando é feito as queimas dos produtos, principalmente a maconha, não se fala quem apreendeu, tá entendendo? Só se mostra quem está indo queimá-la. Mas as apreensões, as maiores apreensões no país,
é da Polícia Rodoviária Federal. E talvez não faltasse uma assessoria de divulgação na própria polícia? Eu acho que também. Eu acho que essa parte aí você deixa muito a desejar. Uma assessoria de divulgação geral dos trabalhos, né? E eu falei em degradação porque o senhor disse que antes o cidadão ele tinha respeito pela polícia. Hoje ele tem medo. E por que ele tem medo, então? Eu acho que é uma situação que surgiu a nível nacional, quem sabe até mundial, porque haja vista o crescimento da criminalidade, as polícias são vistas como só algemando, né? Só algemando, só correndo atrás, algemando, e se divulgando aquela imagem simplesmente repressiva. Não é ostensiva, é mais repressão. Não é ostensiva e nem é preventiva, é repressiva. E diga-se de passagem, hoje vou te falar uma coisa. Está incrível a situação. Tem um monte de gente querendo aparecer com esse negócio aí de prender. Às vezes o indivíduo nem precisa ser algemado. A primeira coisa que faz é pôr algema nele, sabe? Virou moda esse negócio de algemar, sabe? E é meio complicado. Olha, a segurança pública ela é uma ciência complicada, sabe? Ela é muito complicada. E, infelizmente, as pessoas que mandam, que determinam, são pessoas que estão com cargos passageiros. Tá entendendo? Existe tudo isso também. Cargos passageiros, então eles não se aprofundam, eles não vestem a camisa daquilo, porque eles estão hoje lá, daqui 4 anos não estão mais. As pessoas que comandam, elas já vieram das bases, trabalharam também na estrada, ou às vezes já vêm apenas de trás de uma escrivaninha? Não, geralmente eles já trabalharam. Sim. Nos tempos antigos, sim, nos tempos atrás. Hoje até que não. O pessoal já entra e muitos deles já passam a comandar sem conhecer lá na estrada, lá no tempo, lá no sol, lá na chuva, lá no trânsito, como é a coisa. Isso é verdade. Antes tempo, aí uns 15 anos atrás, não era assim. Realmente eram colocados em cargos pessoas que estiveram ao vivo e a cores lá no problema. Sim. Mas o que eu estava me referindo especificamente nem seria os próprios chefias das polícias, mas seria o fato de que a política hoje manda nas polícias. Sim. A política, infelizmente. A política, né? A política. Então, muitas vezes, esses indivíduos que criam as leis, que criam as normas e que mandam fazer os trabalhos, são pessoas que não são concursadas, que estão lá com cargo político. Sim. E isso é um grande problema. A segurança pública não deveria ter influência do político. E a influência política tem que ter mesmo, porque a palavra política, na sua essência, quer dizer a arte de bem governar, o que não acontece na real, né? Mas a palavra política é uma palavra lindíssima, a arte de bem governar. Pena que eu acho que, se você perguntar, 99% nem sabe o que quer dizer a palavra política. A maioria não sabe, já está acostumado e sabe. Pensa que política é politicar, né? Mas não é politicar, né? Política é a arte de bem governar. Certo. Durante todo esse período que o senhor esteve na Polícia Rodoviária Federal, o senhor deve ter tido muito tempo de estrada e houve algum acidente que comoveu mais do que os outros? Não que o senhor tenha presenciado, talvez, mas que tenha encontrado algo aqui, sim, que tenha chocado nesse período? Foram vários, né? Mas agora tem um que me chamou muita atenção mesmo, foi um acidente que ocorreu ali em São Miguel do Iguaçu, aproximadamente 10 anos atrás, em que um ônibus que trazia jovens adventistas, acho que para um congresso em Foz do Iguaçu, tombou num dia de grande chuva e faleceram várias pessoas. E aí a ambulância e carro de funerárias fizeram presente ali e tal. E uma das moças, chamada Adriana, foi levada viva para a Santa Casa e chegou lá sem um dos braços, né? E aí a Santa Casa ligou para a nossa central e eu estava de adjunto aquele dia e pedindo para nós, olha, está faltando um braço aqui de uma moça, tem jeito de vocês localizar? Localize que nós vamos tentar salvar esse braço dela. Chovia torrencialmente, muita chuva, né? Eu imediatamente, e o trânsito interrompido, 15 quilômetros de cada lado. Aí eu acho que até Deus me iluminou, liguei para o posto de gasolina mais próximo, conversei com o gerente, né? Sensibilizei ele, digo, olha, você gostaria de ver uma menina voltar a ter o seu braço, ou quem sabe, recuperado? Ele falou, claro que gostaria, então faça favor, como é que está aí o trânsito? Ele falou, olha, está tumultuado, tanto para um lado como para o outro não tem, mas eu desço a pé lá. Digo, é isso que eu queria, meu amigo, faça isso, desça lá e diga que precisamos localizar um braço de uma menina. E ele foi lá e logrou um êxito fantástico. Ele já voltou e falou para mim, olha, já foi encontrado o braço, está dentro da empresa, da ambulância da funerária e vai ser providenciado. Vai estar meio difícil para sair, mas vai ser providenciado. Eu falei, tá legal. E eu já tinha dito a ele que se localizasse, que me avisasse para mim fazer a escolta, para vir mais rápido, né? Porque chovia muito.
E olha, aquele rapaz da funerária, que eu não sei o nome dele também, Sim. trouxe aquele braço em toda velocidade, porque cada segundo... Eu vou pedir um intervalo, tá? Nós vamos agora para o intervalo comercial Certo. e voltaremos daqui a pouco, justamente falando sobre esse assunto, sobre o acidente que o Andrade está contando. O programa 40 Minutos está de volta, agora com o seu terceiro e último bloco. Hoje entrevistando o policial rodoviário federal aposentado, Andrade. Senhor Andrade, vamos dar continuidade sobre aquele acidente que o senhor estava contando. Que não me sai da memória Isso. pelo sucesso, né? Pelo fato, então... Sucesso na recuperação. Na recuperação daquela menina. Sim. Aí, como já disse, foi localizado o braço na funerária, né? Na viatura da funerária. E então providenciamos que chegasse o mais rápido possível, né? Porque já fazia 1h30 mais ou menos a ocorrência, né? Sim. Dado aquele tumulto, trânsito interrompido para cá e para lá, né? E olha, para encurtar esse assunto, rapaz, foi a maior emoção, porque o rapaz entregou o braço lá para o médico, eles fizeram o reimplante, né? Sim. E ela ficou alguns dias, que eu não me lembro quantos dias, até a Santa Casa e os profissionais que atenderam na época, eu não lembro o nome, mas foi um verdadeiro sucesso, porque na verdade eles fizeram um trabalho que deu certo. Daí dias depois ela foi removida para São Paulo, creio, e nós tivemos o privilégio de ser chamados pelos pais, porque os pais assim ficaram muito gratos pela nossa atuação, né? E até então também não existia quase ambulância em Foz, aí nós fomos outra vez com a viatura da Polícia Rodoviária, transportamos ela até a porta do avião e foram embora, e recebi 3 cartas num certo período da Adriana, né? Sim. Agradecendo e contando da evolução, disse que já tinha dado certo, que já estava movimentando o braço, os dedos não. Até a 3ª carta, os dedos ainda não, porque necessitavam de microcirurgia para religar tudo, né? Sim, para movimentar os dedos. Movimentar os dedos. E daí, da 3ª carta em diante, que desse período aí eram uns 4 meses depois que ela foi embora, nesses 4 meses eu recebi 3 cartas dela, e daí não recebi mais. Até estou afim. Né? E por ironia do destino, ela era pianista. Pianista, né? Ela era pianista, segundo Sim. informações do pessoal da Igreja Adventista. Sim, o Andrade, você deve ter muitas histórias comoventes, realmente, que nem essa que você acabou de contar. Deve ter histórias até para escrever um livro, né? Agora, você é técnico de trânsito também? Porque eu fiquei 26 anos mexendo com o trânsito, né? Além de que fiz vários cursos, né? Não a nível superior, né? Mas eu creio que só pelo fato de eu estar 26 anos no trânsito, eu me considero um técnico. Diz que a gente não deve negar aquilo que sabe fazer, modéstia à parte. Eu acho que sou um técnico de trânsito. E como técnico, como você analisa o trânsito de Foz do Iguaçu? Ele está bom no sentido de sinalização e também no sentido de fiscalização? Olha, eu vou ser sincero para ti, a parte de engenharia agora, com essa nova política aí de engenharia de trânsito, eu estou vendo com bons olhos, estou vendo que a Fostrans, o Fostrans está fazendo um trabalho bom, né? E estou um tanto animado. A Foz do Iguaçu já esteve pior. Eu detesto lombada, por exemplo. Lombada é símbolo de povo ignorante no trânsito, sim. Né? De motorista ignorante, melhor dizendo, né? Eu sou contra a lombada, né? Até que no novo Código de Trânsito, lombada tem que ser colocado somente em último caso e depois desse tudo. E o pior são esses taxões que são proibidos. Esses aí, esses inclusive, eu acredito muito no trabalho do engenheiro Oda e daquele outro companheiro dele. Eu vou sugerir para ele, aquilo ali é extremamente prejudicial, você está entendendo? Vou sugerir para ele sim. Desalinha é extremamente prejudicial, e o indivíduo que não para, ele não, normalmente, costumeiramente, ele não para nas esquinas, ou naquele local que você pretende com que o objeto ali façam que ele parar, ele não para igual. Sim, ele segue adiante. Aquilo só faz mal para o sistema de suspensão, você está entendendo? Para as pessoas de bem, porque o indivíduo, quando ele é ruim mesmo, que ele tem aquela tendência de ser um mau motorista, não tem nem cancela se segura ele, muito menos aquele treme ali que acaba com a suspensão dos carros. Eu digo até que poderia ser alguma coisa minúscula, menor, para fazer um barulhinho ali, uns 10 metros antes, para a pessoa
Tem uma que já está sendo implantada aí, uma de 3 faixinhas. Aquela sim, aquela eu dou 10. Aquela é boa. Aquela eu dou 10. Sim. Tá entendendo? Aquela eu dou 10, porque em matéria de lombada eu sei como é que funciona o Código de Trânsito, inclusive. Tem dimensões certas, não é esses lombos de cavalo que colocam nas cidades, né? Isso a rigor até, olha, a rigor isso é crime, aquilo ali. Que ele pode causar sérios acidentes. Crianças saírem do banco e parar no para-brisa, numa freada, que de repente o indivíduo se esqueça. Qualquer um pode esquecer a qualquer momento. Sim, alguém vai passando confiando na lombada também, o indivíduo não vê a lombada e passa então, direto. na parte da engenharia, eu estou confiante que essa administração aí vai melhorar muito bem, porque são pessoas certas que estão lá. Né? Sim. Agora, na parte de fiscalização, o trânsito é uma ciência fantástica, Heitor. A verdade é que pouca gente entende de trânsito. Não estou aqui criticando o trabalho da Guarda Municipal, não estou criticando o trabalho da Polícia Militar, em absoluto. Eu acho que eles fazem aquilo que eles podem fazer. Só que trânsito é uma ciência fantástica e não é assim, de repente, que você aprende a trabalhar no trânsito e fazer justiça no trânsito. Até aproveito aqui a oportunidade. Sobre esse lado de justiça, o que você teria a falar? Eu acho que a fiscalização, existem 3 tipos de fiscalização. A ostensiva, a preventiva e a repressiva. Eu acho que a nossa cidade está precisando de uma fiscalização repressiva. E eu até aqui me permito dizer para você que eu gostaria de fazer parte da fiscalização repressiva. Sim. Dentro da lei, dentro das normas legais. Eu queria 3 meses ser chefe da fiscalização repressiva na minha cidade. E não cobram nada ainda. E não cobra nada? Não cobro, vou de graça. Então. Eu quero aplicar a lei e quero ainda ser acompanhado pelo promotor de justiça e pela Ordem dos Advogados do Brasil, para não alegarem que o policial bateu, que o policial isto, o policial aquilo, tá entendendo? Só aplicar a lei, porque agora no Código de Trânsito existem vários artigos que se tornaram crime no trânsito. Sim. Tá entendendo? E a gente vê muitas vezes rachas aí em plena JK no centro. E existem provas disso. Tá entendendo? Agora, não vai ser com a fiscalização ostensiva ou educativa que reprime. Esse indivíduo tem que ser caneta, pátio e cadeia. Então está aí uma manifestação do policial Andrade colocando-se à disposição das autoridades constituídas para trabalhar de graça durante 3 meses no trânsito de Foz do Iguaçu. Andrade, nosso tempo está terminando. Eu gostaria que você falasse sobre um curso que você está rapidamente, um curso sobre transporte de produtos perigosos. Isso sim, está bem. O chamado MOP pelos motoristas, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, ele é um curso exigido por lei para transportar produtos perigosos, não só combustíveis, mas são 3.376 produtos catalogados pela ONU como produtos perigosos. Então, esse decreto de 88, o decreto federal, determina que qualquer condutor, qualquer profissional do volante que queira transportar um produto que esteja qualificado, o classificado como produto perigoso, tem que fazer o curso. São 40... É obrigatório. É obrigatório, recebe um certificado, vale por 5 anos, e eu estou coordenando em Foz esse curso em parceria com a empresa credenciada em Curitiba, né? Então eu dou a parte de direção defensiva, que são dou 2 dias de curso, e daí vem o especialista em transporte de produto perigoso de Curitiba, professor Gilmar, e faz a outra parte. Então, nesse fim de semana mesmo estamos com um curso, né? No Colégio Razão, né, e que vai nos 2 fins de semana, 2 sábados e 2 domingos, emendado, né, para favorecer o motorista. Então é obrigatório ir para a empresa, e se alguém quiser entrar em contato com o senhor... Poderá fazer através do meu celular, 9964-1212. E nós vamos fazer a inscrição dele e pode participar conosco desse curso e vai ficar preparado, né, porque inclusive aqueles que já fizeram o curso antes de março de 99 estão todos vencidos e muitos não sabem, né? Estão todos vencidos pela resolução 91/99 do Conselho Nacional de Trânsito. Quem tiver 5 anos ou mais que já fez o curso, está vencido, independente de ter data ou não de validade, repito. Sim. E daí ele não poderá transportar produtos, ele poderá ser barrado, ele poderá ser multado. Claro. O curso de MOP, estamos aí. Sim. Quero agradecer a sua participação em nosso programa, tá? Muito contribuiu para o conhecimento, principalmente sobre trânsito, área de trânsito, né? E quem sabe em outra oportunidade o senhor volte aqui para a gente dar continuidade, que tem muita coisa ainda para ser falada. Com certeza. Eu agradeço também a oportunidade que nos deu e também de estar aqui como um filho dessa querida Foz. Estamos à disposição. Queremos ser usados até os últimos dias
pela nossa Foz, porque amamos nossa cidade. Ok, obrigado, Andrade. O programa 40 Minutos termina aqui. Muito obrigado.